Estamos muito felizes com cada um de vocês que veio aqui assistir, prestigiar e também novamente participar, lembrando qual é que realmente é o motivo e a história do Natal. E assim desejando que Deus, Espírito Santo, guie corações e mentes, e também essa encenação que foi preparada com tanto carinho, também com atenção para com a palavra de Deus. Nós queremos assim ter uma noite no desejo da bênção de Deus e também com a participação de vocês. Eu convido que nós possamos acompanhar alguns hinos que vocês receberam, né, no programa. O coral vai trazer os cantos, mas quem souber e conhece, cante junto, né? Está aí a letra junto com vocês no programa. A gente convida que vocês possam também participar cantando nesse momento na noite, os hinos que nós vamos ter. Eu convido vocês a nos voltarmos a Deus em oração, assim como vocês estão. Nós queremos falar com o nosso Pai, então logo depois nós fazemos também uma oração do Pai Nosso e queremos então depois disso acompanhar a programação preparada para hoje de noite. Nós iniciamos essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gracioso Deus e Pai, obrigado por todo o teu grande amor revelado em tua palavra. Obrigado por teres enviado teu Santo Espírito para que através dessa palavra também viesse aos nossos corações. Nós conhecemos a Ti só porque Tu te revelaste a nós. Nós sabemos do Teu grande amor só porque Tu nos fizeste conhecer essa história tão maravilhosa. Nós podemos falar de salvação porque nós também olhamos para o Teu grande amor ao vires ao mundo em Cristo Jesus, o Teu Filho, tornando-se carne entre nós, um menino nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, para ser o nosso Salvador. Nós queremos nesta noite lembrar essa história, relembrar essa história, também reafirmar essa história em nossos corações, dizendo que nós cremos neste plano da salvação cumprido. Se nós podemos olhar para trás com muita gratidão, nós olhamos para um presente com muito louvor, nós olhamos para a frente com toda expectativa e certeza que nos dás uma vida em Cristo Jesus, uma vida contigo. Já nos acompanhas de forma muito especial em Tua graça, em Tua bondade nesta noite. Ser conosco pelo Teu Santo Espírito, guia-nos neste amor, Ele guia-nos nossos corações e mentes no louvor, que aqui vamos elevar a Tua presença também. Por isso, tenha a Tua mão sobre cada um de nós, tanto aqueles que vieram para assistir, quanto aqueles que estão participando na encenação e também no canto. Tudo isso seja para a Tua honra e glória. Por amor a Ti nós oramos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, com o Santo Espírito, e a Ti, o Pai, é um só e verdadeiro Deus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abençoada noite a todos. Seguimos com o programa. Antes que houvesse Natal, antes que houvesse manjedoura, havia escuridão. O mundo esperava por algo que não podia ver. Esperava pela promessa de Deus, de um Salvador, de um Rei, de uma luz que viria dissipar as trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Redime o povo de Israel.
ouviu os profetas anunciarem: ele virá. Mas os anos se tornaram longos e muitos perderam a esperança. No entanto, Deus não esqueceu sua promessa. Em silêncio, ele preparava o momento perfeito, o dia em que a luz nasceria entre nós. E os profetas diziam: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. As promessas estavam dadas. Os profetas haviam falado. Tudo estava pronto. Faltava apenas o tempo de Deus. E quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar e fazer de nós seus filhos. Um anjo apareceu a uma jovem chamada Maria, que vivia em uma pequena vila chamada Nazaré. Era simples, temente a Deus e sonhava com um lar, um esposo, uma vida tranquila. Mas Deus havia olhado para ela e o olhar de Deus muda tudo. Salve, agraciada, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que saudação é essa? Que será isso? Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e você colocará nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como será isso se não sou casada? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus, pois para Deus nada é impossível. Eis-me aqui, cumpre-se em mim a tua promessa. Na humildade da sua serva.
momento, o céu tocou a terra. A eternidade invadiu o tempo. A palavra de Deus, que um dia criou todas as coisas, agora cresceria no ventre de uma jovem. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem e veio habitar entre nós. César Augusto decretou um recenseamento em todo o império e cada um devia ir à sua cidade natal para se registrar. Assim, José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, até Belém, a cidade de Davi. Levava consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. José estava confuso e temeroso quando soube que Maria esperava um filho. Mas numa noite, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E José obedeceu, confiando nas promessas do Altíssimo. Era uma longa jornada, e o mundo parecia não ter lugar para eles. Me ajude, por favor, estou desesperado. Preciso de um lugar para passar a noite. Sinto muito. Cheio. Por favor, me ajude. Preciso de um lugar para passar esta noite. Sinto muito, mas não há lugar aqui. Está tudo cheio. Não há lugar. As palavras ecoam como uma ferida aberta na história. O Criador do universo, aquele que fez o céu, a terra e todas as estrelas, não encontra lugar entre os homens que ele mesmo criou. O Rei do universo, o Senhor da glória, é deixado do lado de fora. Por favor, me ajude, estou desesperado, não encontro nenhum lugar para passar esta noite. Ali no fundo há um estábulo, não é muito, mas é abrigado. Se vocês quiserem, podem ficar lá. O Rei do universo vai nascer num estábulo. Como ele mesmo disse sobre si, as raposas têm suas tocas, as galinhas têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
naquela noite silenciosa, no lugar mais simples, nasceu o Salvador do mundo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura.
E vendo, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Vamos cantar a música das crianças agora? Onde é que estão todas as crianças? Vamos vir aqui na frente, ó. Vocês ficam. Eu vou tocar e aí vocês vão cantar junto comigo, né? Que nem a gente ensaiou. Vamos lá? A gente ensaiou essa. Sim, sim. Cadê as crianças? Ajuda um pouquinho ali. Vem? A gente aguarda. Cristo, na cadeira. Hã? Na cadeira. Não, não. Espera um pouquinho, acho que Ah. os maiorzinhos não. Tô chegando lá também. Você coordena? Frente. Bem forte, bem forte. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, mete o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. A soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Vocês aprenderam, né, também? Então pode cantar junto. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Enquanto o Salvador nascera humildemente em Belém, em Jerusalém, o rei Herodes ouviu falar do nascimento de um novo rei. Perturbado e temeroso de perder seu poder, ele buscou informação, tentando descobrir quem era o Messias. Mas no fundo, Herodes buscava informações porque planejava matar o menino. Três magos do Oriente a sós, com presentes viemos nós. Entre montes, campos, fontes de linda estrela voz. Linda estrela de fulgência.
Eles não eram humildes pastores, mas homens de estudo e riqueza, e ainda assim vieram em adoração, reconhecendo que Deus se fez homem. Os magos, percebendo as segundas intenções do rei Herodes, não lhe deram as informações sobre onde estava a criança, mas Herodes ainda queria matá-la. Por isso, José e Maria fugiram com o menino para o Egito. Não temais, vós crentes, e não vos espanteis. Deveis estar contentes, nasceu o Rei dos Reis, que vos salvou da maldição, trazendo a redenção. Oh, novas de graça e de paz, graça e paz. Oh, novas de graça e de paz. E todos vós remidos, hosanas entoai, por seu amor unidos, ao bom Jesus cantai. Ó tempo santo de Natal, ó festa sem igual. Ó novas de graça e de paz, graça e paz. Ó novas de graça e de paz. Ó novas de graça e de paz, graça e paz. Ó novas de graça e de paz. Ainda não. Tem um poema que eu lembro de Natal, tenho decoradinho ele. Os tempos na plenitude, nos chegou a salvação, nos veio a luz e o perdão, dar ciência, dar saúde, dar alma, que muito miúde anda perdida que só, não era mais do que pó, do qual todos somos feitos. Veio dar-nos os preceitos da fé, que desata o nó, que nos amarra ao pecado, nos cega para a verdade, nos enche de falsidade. Vou ao mato, pois, pelado, me encabulo, avermelhado, como a cor daquele fruto. Com meu coração bruto, eu comi com liberdade. Abusei da boa vontade do Senhor que não escuto. Amarrado assim eu estava, feito potro desmamado, sem correr, agrilhoado. O pecado me amassava, eu não sabia onde andava. Meu Deus, meu Salvador. Até que um dia um pastor, mais do que um, ouviu cantar, somente por nos salvar, a vinda do Deus de amor. Esse poema, para mim, como faz tempo que eu tenho ele decorado, e parece que no Natal ele sempre volta na minha memória, não sei porquê, mas sempre essa lembrança do Natal, como uma coisa que nós andávamos perdidos e fomos achados, porque Jesus fez tudo isso. A gente fez a nossa encenação aqui, com simplicidade, tentando entregar para Deus o melhor que a gente consegue, né? Tudo para representar essa mensagem. Nós andávamos perdidos e fomos achados. Jesus veio nos visitar, como está ali no programa, né? Jesus veio estar com a gente. Lá no capítulo 2 de Lucas, o evangelista nos relata como foi esse tempo, o primeiro Natal. Ele relata para nós como é que foi, como que aconteceu. Lucas quer dar muitos detalhes. Ele provavelmente falou com Maria para conseguir saber desses todos os detalhes, né? E aí, mas uma coisa que é triste, que acontece, é isso que nós ouvimos. Primeiro Maria e José vão numa estalagem e não tem ninguém. Vão em outra também, não é que não tem ninguém, mas ninguém quer acolher eles, né? A única que acolhe diz, tem um estábulo ali atrás, se você quiser ficar, é o que eu posso te oferecer, não tem nada muito mais especial. Não havia lugar para eles na estalagem. Não há lugar, essa é uma frase cruel, que foi dita para Jesus, né? Cruel porque fomos nós que dissemos, né? Mesmo, você pode dizer, eu não estava lá com eles, né? Eu não estava lá, não fui eu que disse para eles, não tem lugar. Eu teria dado um lugar para Jesus dormir, né? Eu teria arranjado um lugar bom. Será mesmo, né? Será que a gente faria tão diferente? O Filho de Deus veio nos visitar e a gente não deu um lugar para ele dormir. Como disse o nosso programa, né? As galinhas têm os seus ninhos, os lobos têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, sozinho.
Sozinho Ele veio a esse mundo para nos salvar. Mas isso também fala uma coisa para nós hoje, uma coisa muito importante, porque essa estalagem suja que Jesus nasceu, né? Esse lugar talvez não tão agradável, talvez não tão cheiroso. Aqui está tudo bonitinho, né? Tem luzinhas, tem a palha é bem limpinha. Provavelmente a palha que estava no coxo onde Jesus nasceu não era tão limpinha como essa que a gente tem aqui. Isso fala o que para nós? Fala de uma coisa: Jesus vem ao nosso coração e quer nascer na nossa vida, ainda que o nosso coração esteja sujo assim, ainda que o nosso coração esteja assim manchado de tantas coisas, de tantos erros, de tantos pecados, de tanta... Nós bem sabemos disso, né? Mas Jesus quer vir a esse coração. Jesus quer vir morar nesse coração que está sujo. Ele sabe melhor do que ninguém da nossa fraqueza, da nossa vida, da nossa, por vezes, ignorância, né? Ele sabe exatamente cada coisa que a gente já passou. Ele diz: mesmo assim, vale a pena eu vir a esse mundo por eles. Vale a pena. Jesus, quando estava para se encarnar, Ele pensou em mim, Ele pensou em vocês, cada um. E mesmo olhando para toda a nossa vida pecaminosa, por vezes, Ele disse: ainda assim vale a pena vir a esse mundo. E bom, a gente está falando do Natal, mas é importante olhar também lá para o final da vida de Jesus, ao menos nesse mundo. Ele veio nesse mundo também para morrer dos nossos pecados, para nos salvar. O Filho de Deus veio nos salvar. Cada personagem que aqui a gente ensinou pode nos falar de muitas coisas, pode nos ensinar muitas coisas. Os profetas nos falam de esperança, de continuar perseverando, de continuar esperando, mesmo que as promessas de Deus por vezes não parecem acontecer. Os pastores proclamam o Evangelho, falam para as outras pessoas, os magos também. José, pai de Jesus, José nos dá um exemplo talvez até um pouco diferente. Vou contar para vocês um apelido de José. Um dos apelidos de José era Mudo. Não sei se vocês já pararam para perceber na história da Bíblia, vocês podem procurar, não tem uma fala de José. Aqui a gente colocou, ele pede para um, pede para outro, mas isso não aparece na Escritura. José é mudo. Ele, vamos dizer assim, faz o seu trabalho quieto, né? E não tenta aparecer por nada, não tenta explicar nada. São José, mudo. Simplesmente faz o seu trabalho, faz aquilo que lhe foi pedido por Deus, cumpre a sua missão. Maria é uma submissão, também nos ensina. A Virgem Maria, chamada por talvez a tarefa mais especial pode existir: portar o Salvador, né? Ser a mãe do Salvador, a mãe do nosso Senhor. Cada um nos ensina alguma coisa. E por fim, esses ali podem nos ser exemplos. Os pastores podem ser exemplos para nós. Eu quero dizer isso. Maria pode ser um exemplo para nós, José pode. Mas é difícil a gente tirar um exemplo de Jesus, porque Ele é Deus. Nós olhamos para Jesus não querendo imitá-lo, porque não conseguiremos imitá-lo, mas simplesmente para receber a graça que Ele quer nos dar, para olhar para o grande amor que Ele teve por nós e receber isso. Olhar para o quanto Ele nos amou. Aqui estava o pequeno Matias, né? Estava ensinando Jesus. Eu acho que ele fez bem o papel também, né? Ele atuou, acho que muito parecido com o que como era Jesus, né? Esse é o grande mistério do Natal, né? Esse é o grande mistério que nós temos que ter em mente. Deus, para pensar nisso. Deus viu a mão do Matias. A mão de Deus era daquele tamanho. Algum dia já foi daquele tamanho a mão de Deus. A mesma mão que criou o sol, as estrelas, né? Um dia a mão de Deus já foi daquele tamanho. E isso Ele fez por nós. Novamente, por nós. Isso tem que nos encher o coração de esperança. Tem que nos encher o coração de alegria, né? A gente tem que olhar para isso e ver, de fato, o principal da nossa fé. Ver o quão grande foi o amor de Deus e nos salvar.
Abençoe essa mensagem no coração de vocês. Amém. Vou pedir para o pastor Paulo fazer uma oração para nós. Vamos fazer uma oração agora, depois nós vamos ter um hino ainda, depois a gente volta a falar com vocês. Tá bom? Nós levamos nossos corações a Deus em oração. Pai de amor, obrigado por essa noite. Obrigado por podermos estar aqui. Por estarmos aqui na certeza que somos teus filhos. Porque tu nos amaste tanto, a ponto de vires a este mundo, tornando-se um de nós, gente como a gente, nascido de mulher, tornando-se menino, criança, tão frágil, tão pequena. Tudo isso por teres um grande amor, de chegares até a cruz como homem, em nosso lugar, para então nos resgatar da morte, do pecado e de toda a condenação, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. E através da ressurreição, Tu nos dizes: eu vivo e vós também vivereis. Lembramos esta noite, não somente como uma história, não somente para recordar, com frieza estar isso novamente em nossas mentes e nosso coração, mas com muito calor e com muito amor. Queremos dizer, nós cremos nessa história. Por isso viemos aqui, para novamente relembrarmos e também levarmos isso como testemunho para todos os lugares. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por todos os momentos que nós recordamos da Tua Palavra, através de encenações, visualmente aquilo que aconteceu de tão maravilhoso, que nós não podemos explicar, somente dizer, cremos. Então nós pedimos, Senhor, que ao sairmos novamente deste lugar e formos para nossas casas, voltarmos às nossas atividades, nosso dia a dia, abençoe para que isso só se fortaleça em nossos corações, essa certeza do Teu amor, e também possamos neste amor levar aos outros. Então também no festejo da noite de Natal, possamos ali juntos relembrarmos e novamente agradecermos o Teu grande amor. Que esse seja o centro das nossas comemorações, dos nossos festejos. A certeza de que somos Teus, por tanto amor. Somos Teus para vivermos um dia contigo no céu, por tanto amor. E podemos aqui somente compartilhar em gratidão. Por isso, abençoa e receba o nosso louvor, porque Tu nos amaste a ponto de nós podermos dizer que nós também Te amamos. Gracioso Deus, ser conosco hoje e sempre. Nós oramos em nome desse menino Jesus, que deu sua vida por nós, que veio ao mundo, junto ao Espírito Santo. É contigo, ó Pai, um só Deus, por todo sempre. Amém. Vamos cantar então uma música, acho que essa é bastante conhecida, então vamos cantar junto. Se vinde a Belém, já ouvi.
Então, pessoal, assim nós tivemos nosso programa de Natal. Gostaram? Então deem um salve de palmas, por favor. Essas palmas chegam até os nossos atores ali atrás, né? Nossas atrizes, também nossos coralistas e também nossa gratidão. E agora eu quero pedir o Christian para vir aqui. Ele foi responsável disso, então eu vou pedir novamente salve de palmas. Quando nós chegamos no Natal, normalmente temos um programa, e eu quero dizer que assim, os últimos 3 anos está sendo muito legal, porque os 3 anos nós tivemos 3 estagiários, cada um na sua forma, no seu jeito, na sua maneira, né? Trouxe sempre um programa muito bonito. E ao mesmo tempo nós temos isso hoje de novo renovado, né? Relembrado e também apresentado para vocês. Um programa simples, bonito, feito com muito amor, dedicação, mas estávamos ainda ensaiando hoje e a ideia era de nós termos um baita do programa para apresentar no que vem, bem ensaiadinho. Mas a gente resolveu fazer essa noite e apresentar para vocês. E aqui está o programa, né? Muito bem elaborado, muito bem pensado também, com todas as ausências e presenças. Está aí o programa que vocês viram. Nossa gratidão. Mas ao mesmo tempo, com isso a gente chega de novo aquele momento que a gente vai vendo que o estagiário está terminando o seu ano, né? Está terminando o seu período entre nós. Então, é um programa que deixa lembranças e também ao mesmo tempo muita gratidão. Eu quero aqui nesse momento já externar nossa gratidão por todo esse ano ao Christian, pela sua presença, pela sua atuação, pela sua dedicação, pelo seu amor e pela sua inteligência sempre de nos trazer a palavra. Eu acho que essa é a expressão que a gente pode ter, né? O homem é inteligente, é sábio. A gente vai falar um pouquinho mais, né, em janeiro. Por isso eu quero dizer para vocês que nós temos já uma programação para encerrarmos a presença com o Christian aqui em nosso meio no dia 17 de janeiro. Não mais no dia 18, que era o que nós estávamos assim planejando, também aprovamos no calendário, mas tivemos uma mudança fazer. Porque dia 18 ele já vai estar saindo com a sua família, que vai estar entre nós aqui. Então naquela semana do dia 10 em diante, 14, então dia 17 nós vamos ter aqui um culto